Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom demais. Nós estamos meditando ao longo desses domingos nesse tema aí. Tempo de crescer. É tempo de crescer. E hoje eu quero continuar nesta reflexão e nos levar a pensar no tempo de crescer, na dependência de Deus. Porque nós precisamos pensar nisto, em crescer na dependência de Deus. Porque se nós formos olhar para nós mesmos, para as coisas que nos cercam, nós teremos muitas dificuldades. E não só esse tempo que nós estamos vivendo, de muitas dificuldades e tragédias e acontecimentos no mundo, mas a nossa vida ela tem que ser pautada nisto, na dependência de Deus. Parece estranho a gente refletir nisto, uma vez que nós falamos para nós mesmos que nós cremos em Deus. Nós afirmamos que nós cremos em Deus. Nós afirmamos que conhecemos a Deus. Então, pensar em depender de Deus parece até redundante. Agora, o Senhor Jesus, no capítulo 24, 25, 26 de Mateus, naquele sermão profético, como é conhecido, ele fala dos tempos, ele fala dos sinais dos tempos. Então, tudo que nós estamos vivenciando agora, dessas guerras, tragédias, já está previsto na Bíblia. Já foi falado que isso aconteceria. E já foi falado que quanto mais o tempo vai passando, as coisas vão piorando cada vez mais. Há o avanço da ciência, avanço na tecnologia, é verdade, nós estamos desfrutando de tudo isso. Nós podemos encarar hoje o calor de uma maneira um tanto mais suave, porque nós temos ar-condicionado. Se você está num lugar de frio, você tem um aquecedor. Se você quer conservar o alimento na sua casa que você compra, você tem lá a geladeira. E se você quer comprar algumas coisas e deixar reservar lá, você tem um freezer. É tecnologia, é o avanço de tudo. É claro, antigamente não tinha nada disso, né? As coisas eram mais difíceis para as pessoas. Para chegar num determinado lugar, o trajeto, mesmo que fosse curto, em quilometragem, ele era gasto um tempo maior, porque ou você ia andando, ou ia no lombo de um animal, ou dependendo do lugar, você podia pegar uma embarcação, mas era mais difícil o trajeto, para todo mundo. Hoje você faz uma viagem muito interessante, você atravessa o oceano em 9 horas, depende do lugar que você vai, 10 horas. E você sai daqui de manhã e à tarde, final do dia, você já está na Europa. Quando que isso era possível? Nos tempos bíblicos, quando o apóstolo Paulo fazia suas viagens missionárias. Eram meses viajando. Era tudo mais complicado. Mas hoje nós não, nós temos facilidades. Mas dentro de tudo isto, nós também precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, nossa dependência dEle. Então nós precisamos crescer nisso, todo dia, todo dia, todo dia. Precisamos crescer na dependência de Deus. Para isso, a gente precisa observar algumas verdades. Verdades que você já sabe, verdades que já estão dentro do seu coração, mas que vale a pena a gente cutucar. Vale a pena a gente lembrar. Quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Versículos de 1 a 7. Provérbios, você sabe, foi escrito por Salomão. Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos. Não houve nenhum tão sábio antes dele, e até agora não há nenhum sábio como Salomão. E por que eu estou dizendo isso? É porque está escrito na Bíblia também que é assim que Salomão é. Que não haveria nenhum depois dele tão sábio assim.
Então é simples de aceitar. Por mais inteligente que eu seja, não vou chegar aos pés de Salomão. Por mais filosófico que eu possa parecer às vezes nas conversas com outros, não vou chegar aos pés de Salomão. E você conhece as pessoas sábias, os filósofos, você conhece um monte, você lê, mas nenhum deles se compara a Salomão. E nesse texto aqui, Salomão escrevendo, ele diz o seguinte, e entendendo que isso é palavra da parte de Deus para o nosso coração. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Amém? É assim. Salomão, usado por Deus, escreve e nos deixa esse recado. Então, algumas verdades que eu preciso observar para crescer na dependência com Deus. Primeira, eu preciso crer que Deus sempre quer o melhor para a minha vida. Eu preciso crer nisso, porque é uma verdade. Deus sempre quer o melhor para a minha vida. Quando você estiver atravessando por momentos difíceis, momentos duros, sejam eles quais forem, circunstâncias desfavoráveis, desagradáveis, você precisa continuar crendo que Deus sempre quer o melhor para a sua vida. O versículo 1, a parte B, diz, mas do Senhor vem a resposta da língua. O versículo 2, a parte B, diz, mas o Senhor avalia o espírito. E isso tem a ver com o que Deus quer para a minha vida. É dele que vem o melhor. Já mencionamos aqui várias vezes, Tiago diz que é do Senhor que vem as coisas boas. Ele é o Senhor que derrama as coisas boas na nossa vida. Deus não é mau, Ele não pode ser tentado pelo mal, e Ele não faz o mal. E Ele não intenta mal nenhum contra qualquer um de nós. A ação de Deus em relação à minha vida é de amor. Ele já demonstrou isso em todos os momentos. Quando Ele envia o seu único filho para morrer em meu lugar, que demonstração de amor é esta? Então eu preciso crer nisso, entender isso, aceitar isso como verdade para a minha vida. Deus sempre quer o melhor para mim. E se você está vivendo um tempo difícil, olha, pode ser que piore. Pode ser que piore. Pode ser que as coisas não cheguem ao ponto que você deseja, que você almeja. Pode ser que isso aconteça. Você pode pensar nas pessoas que perderam suas vidas agora lá em Petrópolis. Tragédia. Você pode pensar nas crianças que morreram lá na Ucrânia. Bombardearam uma creche, morreram crianças. Bombardearam um edifício, morreram muitos civis. Mas os soldados que estão na guerra também morreram. Para eles também acabou. É assim. Faz parte da existência do ser humano. A maldade é uma realidade. O mal, ele existe. A malignidade, ela vai piorar cada vez mais. Mas eu preciso continuar crendo nesta verdade, que Deus sempre tem o melhor para mim. E sabe, mesmo que aqui eu não veja, mesmo que aqui eu não experimente, você pode ter certeza absoluta que Deus tem um lugar reservado para você. Jesus disse, eu vou preparar lugar para você.
para que onde eu estiver, você também esteja lá. Ele diz isso. Lá na casa do meu pai há muitas moradas. E o maior projeto de Deus é o de salvar as pessoas da perdição eterna. O maior projeto de Deus é o de salvar as pessoas da perdição eterna. Deus quer o melhor para a sua vida. E o melhor para a nossa vida nem sempre está aqui. Nem sempre está nas coisas que eu conquisto, nas coisas que eu possuo. Para eu achar que está tudo bem, já cheguei no ponto máximo da minha vida e da minha existência, porque não é. Jesus Cristo nos dá uma ilustração na palavra de alguém que conquistou tudo que podia. Alguém que conseguiu tudo e armazenou tudo, preparou a riqueza, preparou tudo para viver um futuro maravilhoso, viver uma velhice maravilhosa. E a pessoa chega a dizer, olha aqui, os meus celeiros estão cheios. Se fôssemos parafrasear isso agora, olha aqui minha conta bancária como está gorda. Olha a minha casa que eu tenho. Olha o carrão que eu tenho. Olha as coisas que eu possuo. E agora eu vou desfrutar da vida. E aí Jesus disse que naquela noite, aquela pessoa morreu. E a pergunta que seguiu foi, e tudo isso que você armazenou, e tudo isso que você guardou, para quem será? Quem vai desfrutar disto? E aí Jesus diz, olha, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Que adianta conquistar tudo e perder a própria alma? Então eu preciso crer. Eu preciso me firmar nesta verdade, de que Deus sempre tem o melhor para mim. E o melhor é o melhor mesmo. É aquelas delícias na presença dEle, por toda a eternidade. Aqui nós vamos viver. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos esforçamos, mas eu preciso, os meus olhos estejam lá adiante. Porque Deus tem reservado para mim o melhor. A segunda verdade que eu preciso entender e preciso observar, está nesse texto também. Veja, versículo 1, a parte B, diz assim, ao homem pertencem os planos do coração. O versículo 2, a parte A, também diz assim, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Sabe que verdade é essa? É que eu posso decidir o que eu quiser da minha vida. Hoje de manhã já falamos um pouco a respeito disso. Eu posso tomar a decisão que eu quiser. Você pode fazer da sua vida o que você bem entender. Isso é uma verdade. E é uma verdade iluminada pela Bíblia. Você pode sair ali e fazer o que você quiser. Você pode pegar o seu carro, andar a 200 por hora aqui no Canal 2 e ir lá para a praia a 200 km por hora, sem se importar com o que vai acontecer. Você pode comprar todas as bebidas do planeta e começar a beber todas elas. Você pode usar todas as drogas que você quiser. Você pode fazer o que quiser. Você pode chegar em casa e dar uma surra na sua esposa. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pegar uma arma e sair atirando por aí. As pessoas não fazem isso? Todo mundo faz isso. Todo mundo tem liberdade. E é interessante que você entenda isso, que isso é uma verdade. Você tem liberdade de fazer da sua vida o que você quiser. Você está entendendo isso? Porque ao homem pertencem os planos do coração. Você pode escolher o que você vai fazer da sua vida. Você pode escolher onde você vai gastar o seu dinheiro. Você pode escolher se você vai deixar o cartão de crédito com a sua esposa. Você que sabe. Ué, Giovanni, se vira. Você que sabe o que você vai fazer. Você decide essas coisas. Mas aí a terceira verdade, que é tão verdadeira também, nos revela algo também. Que eu preciso fazer uma entrega total dos meus planos e sonhos para Deus. Essa é uma verdade também. O versículo 3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E seus planos serão bem-sucedidos.
É tão verdade que você pode fazer da sua vida o que você quiser, mas é tão verdade também que você precisa fazer uma entrega total dos seus planos e sonhos para Ele. Se você quer crescer na dependência de Deus, você quer crescer na dependência de Deus, você precisa consagrar tudo que você faz. Tudo que você pensa, tudo que você planeja, tudo que você sonha, você precisa consagrar ao Senhor. É dizer para Ele, é falar para Ele, Senhor, está aqui, eu entrego para o Senhor. Eu estou fazendo faculdade, eu quero que esse curso que eu estou fazendo, ele sirva para a Tua glória. Porque senão não tem importância alguma. Eu estou idealizando algumas coisas na minha vida, mas eu quero que isso seja para a Tua glória. Porque, meus irmãos, nós podemos glorificar a Deus até no perrengue da nossa vida. Até no maior perrengue da nossa vida, nós temos oportunidade de glorificar a Deus. Se você consagrar tudo ao Senhor, se você entregar tudo ao Senhor, você pode glorificar a Ele em qualquer situação que você esteja vivendo. Mas se você quer crescer na dependência de Deus, você precisa entender que essas coisas todas que estão aí à sua disposição, em suas mãos, no seu bolso, precisam ser entregues nas mãos dEle. Precisam ser entregues nas mãos dEle. O que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazer com esse carro? O que eu vou fazer com o meu talento? O que eu vou fazer com o meu dom? O que eu vou fazer com a minha família? O que eu vou fazer com essa nova possibilidade na vida? Eu preciso consagrar meus planos e sonhos ao Senhor. A quarta verdade, também muito verdadeira, versículo 4 mostra para a gente. O Senhor faz tudo com um propósito. E a quarta verdade é que eu preciso tomar decisões e construir meus projetos debaixo da palavra de Deus. Se eu quero crescer no meu relacionamento com Deus, na minha dependência de Deus, eu preciso construir tudo debaixo da palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, se o Big John puder colocar aí, Lucas capítulo 5, versículos 3 até o versículo 6, nós temos ali uma ilustração maravilhosa, uma linda lição de alguém que, debaixo da palavra de Deus, toma decisões. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que é o Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, ele disse, lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Veja, esses homens eram pescadores profissionais, eles conheciam tudo da água, conheciam tudo da maré, conheciam tudo do cheiro do cardume, eles conheciam tudo. E esses profissionais da pesca tentaram a noite inteira e nada, absolutamente nada. Ele diz: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Pescador profissional, noite inteira, nada. Mas ele disse assim: Senhor, é porque o Senhor está falando. É porque a palavra é do Senhor, eu vou obedecer. Eu preciso construir tudo na minha vida debaixo da palavra de Deus. Eu quero crescer no meu relacionamento,
quero crescer na minha dependência, eu quero crescer diante de Deus, eu preciso colocar este livro aqui, ó. Este livro aqui, entre mim e a tudo que eu penso, a tudo que eu sonho, tudo que eu planejo na minha vida, eu preciso filtrar todas as coisas neste livro aqui. Porque deste livro aqui é aquela palavra que procede da boca de Deus. É aquilo que Ele diz, é aquilo que Ele orienta. Quando Jesus reunido com os seus discípulos, Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Salomão diz assim, ó, ao homem pertence o plano, tudo é verdade, mas do Senhor vem a resposta final. É dele que vem a palavra final. É Ele quem pesa os corações, é Ele quem pesa o espírito, é Ele quem determina. Então, quando eu tenciono fazer alguma coisa, quando eu penso em alguma coisa, eu preciso começar a filtrar pela palavra de Deus, para tentar entender aonde eu quero chegar, para tentar entender se aquilo que eu estou procurando fazer tem a ver com os ensinamentos dele. Lançar a rede é projeto de vida. Lançar a rede é profissão, é casamento, é qualquer coisa desta vida. Mas se eu preciso lançar as redes, debaixo da palavra dele. Debaixo da palavra dele. Senhor, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, já planejei tudo, já batalhei muito, mas agora eu vou fazer porque é o Senhor quem está falando. Porque é o Senhor quem está dizendo. Eu fico imaginando a cabeça de Josué quando Deus disse para ele assim, você não vai fazer nada com Jericó. Jericó era o maior desafio, aquela cidade era o maior desafio para os inimigos. Nunca ninguém havia penetrado pelos muros de Jericó. Nunca ninguém subiu os muros de Jericó. Uma cidade fortificada que nunca passou por derrota alguma. Era uma cidade que tinha toda a segurança lá dentro, os seus moradores eram felizes, estava tudo bem. Mas aquele território onde estava Jericó, fortificada, com muros, precisava ser conquistado. Precisava ser abatido. Então o exército de Josué começa a se preparar para a grande batalha, planejamentos. Como que nós vamos subir naqueles muros? Como que nós vamos fazer? Existe algum ponto vulnerável naquele muro, naqueles muros? E na busca por isso, Josué está com seu ouvido atento ao que Deus diz. E Deus fala para ele, Josué, você vai simplesmente dar voltas com os soldados em volta de Jericó. Imagina um negócio esquisito deste. Você vai andar em volta de Jericó, em silêncio. Vocês não vão falar absolutamente nada. Que estratégia de doida é essa? Mas Josué, atento à voz de Deus, ele diz para o povo, nós vamos marchar em volta de Jericó durante 7 dias, e nós não vamos falar absolutamente nada, zíper na boca. E eles começam a marchar em volta de Jericó, sem armas na mão, sem nada, só ali. Imagina os soldados lá de cima das muralhas, debochando deles, debochando, e eles em silêncio, marchando. E aí Deus disse, olha, vai chegar o momento, no 7º dia, que vocês vão gritar. Vão gritar. O que eles gritaram? Não sei. Oba, ei! Mas gritaram. Vão gritar. Imagina aquele povo todo em volta ali, de Jericó, e de repente eles começaram a gritar. Por quê? Porque Deus mandou fazer isso. Enquanto eles começaram a gritar,
os muros de Jericó começaram a baixar. Literalmente. O chão foi se abrindo e os muros descendo. E os muros de Jericó vieram ao chão, sem precisar de nenhuma bomba, não tinha bomba, sem precisar de nenhum tiro, sem precisar de nenhuma pedrada, sem precisar de ninguém colocar a mão. Os muros vieram abaixo, pela ordem de Deus. Eles entraram e fizeram o que tinham que fazer. Conquistaram aquele terreno. Por quê? Porque ali a glória de Deus precisava ser estabelecida. Pode parecer estranho, pode parecer esquisito, mas você não deve tomar atitudes. Você não deve fazer as coisas. Você não deve levar adiante os seus projetos, seus sonhos, se não for debaixo da palavra de Deus. Se não for pela palavra de Deus, porque senão não vai funcionar. Não vai dar certo. Você vai sofrer depois as consequências naturais de uma decisão errada. Você está entendendo? Seus sonhos, seus projetos, seja lá o que for, você deve fazer debaixo da palavra de Deus. Você tem na mão o livro santo da palavra de Deus, para orientar você, para poder dirigir a sua vida. E sabe, você tem aí a orientação plena dele para a sua vida. O que você está pensando fazer? O que você está sonhando? Esse sonho, esse plano, esse projeto, combina, bate, está certo, tem respaldo na palavra de Deus para a sua vida, para tudo. Você vai começar a namorar, você está pensando em casar, está pensando em adquirir alguma coisa, você está pensando em mudar, o que está acontecendo? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quinta verdade. Eu preciso aprender a andar pela fé. E não por vista, e nem pelo que eu penso. Eu preciso aprender a andar pela fé. Versículo 5 do texto que nós lemos diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Quem acha que sabe tudo, que conhece tudo, que entende de tudo, que não precisa disso, não precisa daquilo. Você está na contramão com Deus. Você precisa aprender a andar pela fé. Não pelo que você acha, pelo que você pensa. Versículo 6 diz: com o temor do Senhor o homem evita o mal. É na dependência dEle. É na confiança nele. Eu preciso aprender isso. O versículo 7 encerra dizendo o seguinte: bênçãos para a nossa vida. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, olha só, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Você tem a sua integridade para falar por você. Você tem a sua integridade para falar por você. Você não precisa insistir, você não precisa bater o pé. Se você é alguém que está fazendo de tudo para viver a sua vida pela fé nele, não pelo que você pensa, não pelo que você acha, não pelo que você está vendo, você vive em paz com Deus. Você vive bem com Deus. E quando você vive bem com Deus,
Está tudo certo com Deus. Essa palavra aí, até os seus inimigos vivem em paz com você, é porque não tem nada para dizer para você. Não tem nada para apontar o dedo para você. Se alguém que está vivendo pela fé, já significa que você não está dependendo das coisas que você tem. Já significa que você não está dependendo da conta lá. Significa que você está vivendo pela fé. É pelo que Deus faz, pelo que Deus age, pelo que Deus dá. É isso que importa. É isso que importa. Porque o nosso caminhar é assim e tem que ser assim. Lá em Romanos diz, Paulo faz a grande afirmação de que o justo viverá da fé. Da fé. Foi isso que motivou a reforma em 1517. A grande descoberta do livro de Romanos em olhar e dizer, o justo viverá da fé. É isso. Abacuque fala disto. E olha que Abacuque estava vivendo ali um perrengue muito grande. Quando você ler o livro de Abacuque, são 3 capítulos apenas, você vai ler em 2, 3 minutos, você vai ver isso. Um perrengue tremendo. Nação, a vida política, social, estava um caos, cheio de injustiça, cheio de miséria, muito sofrimento, muita tragédia. Mas Abacuque estava bem com Deus. Estava bem com Deus. Ele diz, eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Porque ele afirma lá que o justo viverá pela fé. Porque Deus falou isso para ele. O meu justo viverá pela fé. Então, eu preciso aprender a andar pela fé. E não pelo que eu estou vendo, nem pelo que eu penso. Mas é baseado nisto. Olhar para a palavra de Deus, olhar para aquilo que Ele promete para a minha vida e viver assim. Viver assim. Eu não sei como vai ser a sua segunda-feira, não sei o que você tem projetado para segunda-feira. Você já sabe, por exemplo, que o seu relógio vai despertar, que você já tem um local de trabalho para ir, você tem uma escola para ir. É vida normal. É vida normal. Mas o que é que você tem projetado? O que é que você tem planejado? É só acordar e trabalhar, e estudar, voltar para casa, dormir, e de novo acordar, trabalhar, estudar, voltar, dormir? Como está a sua vida de dependência de Deus? O que Deus está falando com você? O que Deus está mostrando para você? O que Deus está ensinando para você? Qual a direção que a sua vida está seguindo? Talvez, se você começar a perguntar para Deus, talvez, se você começar a colocar tudo na dependência dEle, pode ser que haja uma guinada na sua vida, viu? E às vezes a gente tem medo disso. Tem medo de ter que dar uma viravolta na vida. Tem medo de ter que rasgar alguns projetos e recomeçar outros. Mas se Deus está falando, se Deus está dizendo, se Ele está apontando, por favor, você precisa depender dEle. E você precisa crescer na dependência de Deus. Curve a sua cabeça, por favor. Você precisa pensar nisso. Deus tem o melhor. Quer o melhor para você. Você precisa tomar cuidado com as suas decisões. Tomar as suas decisões com muito cuidado. Você precisa entregar a Ele tudo, seus projetos, seus sonhos. Você precisa consultar e depender da palavra final de Deus para a sua vida, para tudo. Você precisa aprender a andar pela fé
Não pelo que você pensa, não pelo que você está vendo. São coisas simples. São coisas simples. Não há novidade nenhuma aqui. Aí eu pergunto, a sua vida já pertence a Jesus? Sua vida já pertence a Jesus? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você já entregou seu coração a Ele? Seus planos de vida, você já entregou a Ele? Sua família, você já entregou a Ele? Sua profissão? O que é que você precisa entregar para Ele? O que é que Ele tem pedido de você? As experiências aqui serão diferentes. Porque o Espírito, na sua multiforme sabedoria e graça, Ele vai falar com cada um de maneira diferente. Porque para cada um Ele pede alguma coisa. E você precisa manter o seu coração sensível. Um desejo profundo de crescer na dependência de Deus. Porque as coisas podem começar a acontecer hoje. Talvez você tenha algum plano que ainda não deu em nada, mas Deus vai começar a direcionar. Talvez você tenha algum sonho que ainda não deu em nada, mas Deus vai começar a direcionar. Talvez você não tenha nenhum plano, nenhum sonho, nada, absolutamente nada, mas Deus vai plantar algo no seu coração. Você só precisa querer crescer na dependência de Deus. Nosso Pai querido, nosso coração está disponível para o Senhor nesse momento. Nosso coração está aberto para o Senhor nesse momento. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Queremos, pela fé, entregar ao Senhor tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Queremos aprender, Deus, a depender totalmente do Senhor. Por isso nós estamos aqui, disponíveis, para que o Teu Espírito fale conosco. O Senhor conhece cada um que está aqui nesta noite, cada um que está em casa participando deste culto. O Senhor tem algo especial, o Senhor tem algo para revelar. Dá-nos um coração sensível, ó Deus. Dá-nos um coração disponível e disposto para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor dirija a nossa vida, para que o Senhor nos oriente. Nós queremos crescer na dependência do Senhor. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos, com toda a sinceridade da alma, em nome de Jesus. Amém.